FGTS. Governo ensaia novo recuo e saque pode se limitar a R$ 500 por conta. Privatização do metrô. 11 empresas mostram interesse e licitação deve ser concluída até o ano que vem. Tão bom e tão perigoso. A gente mostra por que o açúcar virou o grande vilão da saúde. Além de viciar, está relacionado a mais doenças do que você é capaz de imaginar. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Os problemas de infraestrutura lá em Vicente Pires parecem não ter fim. A obra que poderia acabar com os estragos de sempre na época de chuva está parada. Na Rua 2, por exemplo, o trabalho nem começou ainda. O Tribunal de Contas do Distrito Federal deu até o fim de agosto para que o governo termine essa e outras 13 obras. Veja. Marinalva nem lembra mais quando as obras de melhorias no setor habitacional Bernardo Saião foram paradas, mas sabe exatamente a falta que o serviço faz. Por causa da poeira, ela e as duas crianças vivem com alergias, doenças respiratórias e até usam máscaras para amenizar os problemas. Eu tenho duas crianças em casa, então minhas crianças ficam o tempo todo doentes. Tá rinite, tá todo mundo aqui atacado. Eu com tosse, rinite, alergia, coceira, que a poeira traz, coceira também. As mudanças são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que diz que o serviço nessa região vai começar ainda neste mês, mas não há previsão de quando vai terminar. Mas situação pior vive a população de Vicente Pires. As obras na cidade são para evitar que a região seja castigada no período chuvoso. O serviço pode acabar com as cenas como dos últimos temporais, onde uma cratera se abriu, carros foram arrastados pela força da água e ruas ficaram cobertas de lama e buracos. Mas na Rua 2, por exemplo, os trabalhos de drenagem ainda nem começaram. A previsão de término dessas obras do Vicente Pires é para 2020, né? Mas a gente pretende terminar pelo menos a pavimentação das principais vias e a drenagem. O governo agora tem 32 dias para informar ao Tribunal de Contas do DF o que será feito para a retomada e conclusão dessas obras que foram paradas. Para o núcleo de fiscalização do tribunal, a principal causa para essas paralisações é a necessidade de adequações dos projetos contratados. Em 2015, eram 81 obras paralisadas no DF. Segundo o GDF, agora são 14. Já a Secretaria de Obras diz que desse total, 6 são de responsabilidade do órgão. A previsão é de que todas sejam entregues até o final do ano que vem. Existem várias obras em andamento no DF, mas nem todas estão sob responsabilidade da Secretaria de Obras, né? As que são afetas à Secretaria de Obras, elas estão todas em andamento, né? E a previsão de obra é 2020 para a gente concluí-las, né? Mas estão todas em andamento. O restante das obras citadas pelo tribunal é de responsabilidade da Terra Cap, Nova Cap e do DER. Assim como a Secretaria de Obras, os 3 órgãos têm até o próximo mês para finalizar os trabalhos. Após pressão dos caminhoneiros e a pedido do Palácio do Planalto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu as novas regras para o cálculo do frete rodoviário. O governo teme uma nova greve que poderia paralisar o setor produtivo brasileiro de novo. E ainda mais agora, depois de revisar para baixo a expectativa de crescimento da economia deste ano, o que levou a um novo bloqueio de R$ 1 bilhão e 400 milhões no orçamento. Com produção menor na indústria e menos vendas no comércio, diminui a arrecadação de impostos no país. E nesse efeito cascata, a queda na receita obriga o governo a cortar despesas. Segundo cálculos do Ministério da Economia, em 2019, deixarão de ser arrecadados cerca de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Por esse motivo, o governo anunciou mais um contingenciamento, ou seja, a suspensão de gastos previstos no orçamento da União. Já é o segundo este ano. Desta vez, o corte será de R$ 1 bilhão 440 milhões de reais. Esse ajuste é necessário para o governo conseguir cumprir a meta fiscal, que já prevê prejuízo em 2019, a exemplo dos anos anteriores. O limite é de 139 bilhões no negativo. O detalhamento dos cortes ainda não foi divulgado. Como que esse contingenciamento será
repartido ou detalhado, ele será pauta, ele será explicitado no decreto presidencial a ser editado, a ser publicado na semana que vem. A possibilidade de uma greve dos caminhoneiros que atingiria em cheio setores importantes da economia é outra preocupação. Nesta segunda, a pedido do governo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a nova tabela do frete rodoviário, que entrou em vigor no sábado, sob fortes críticas dos caminhoneiros. A categoria cogitou uma nova paralisação, a exemplo de maio do ano passado. A greve fez a atividade econômica e a arrecadação despencarem. Uma nova greve também teria um efeito político de atingir uma das principais bases que ajudaram na eleição do presidente Jair Bolsonaro. A nova tabela será feita a partir de uma discussão com os caminhoneiros. E hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro lança as regras do novo mercado de gás, o que pode ser uma alternativa ao uso do diesel e a salvação dos caminhoneiros no médio e longo prazo. Mas antes, o presidente deu um pulinho ali na Bahia, onde inaugurou um aeroporto na cidade de Vitória da Conquista. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Como é que foi essa inauguração lá na Bahia? Boa tarde, Sérgio, para você, para todos que nos acompanham. Foi inauguração rápida, começou pontualmente às 11 horas da manhã. Lá no discurso, o presidente Bolsonaro disse que ama o Nordeste, que ama o povo nordestino. E a gente lembra que é a primeira vez que ele vai ao Nordeste, na verdade, a segunda vez que ele vai ao Nordeste, mas a primeira depois daquela frase polêmica, só relembrando aqui, sem saber, portanto, que estava sendo filmado na sexta-feira passada, em uma conversa ali informal com o ministro Onyx Lorenzoni, ele se referiu aos governadores do Nordeste como os governadores da Paraíba. Daqueles lá da Paraíba, o pior é o do Maranhão, se referindo ao governador Flávio Dino, e aí teve uma repercussão bastante negativa entre os governadores, né? De uma certa forma entre a população também do Nordeste, mas ele foi lá, disse que ama o Nordeste, disse que está tudo bem. De qualquer forma, o governador da Bahia, Rui Costa, ele não participou desse evento, ele disse o seguinte: olha, o governo está transformando esse evento em um evento político partidário, onde só tinha ali convidados do governo federal na avaliação do governador da Bahia. A gente lembra que o aeroporto é uma parceria de recursos entre o governo federal e o governo da Bahia. O aeroporto custou algo em torno de 102 milhões de reais, desses 75 milhões vieram de recursos do governo federal e 31 milhões do governo estadual. É um aeroporto que tem uma capacidade, vai ter uma capacidade anual de cerca de 500 mil passageiros, portanto, uma capacidade muito maior do que o aeroporto anterior, que tinha uma capacidade de cerca de 200 mil passageiros. O aeroporto que leva o nome do cineasta Glauber Rocha, que nasceu em Vitória da Conquista, então vai ser muito importante para a economia ali da cidade, em meio a essa polêmica aí. E mais tarde, como você bem disse, por volta das 4h30 da tarde, está prevista uma solenidade lá no Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro, portanto, já retorna aqui a Brasília, onde ele vai participar dessa cerimônia de lançamento do novo mercado de gás, que tem um pouco a ver também com essa questão do frete aí dos caminhoneiros. Por quê? Obviamente que detalhes desse lançamento a gente vai saber mais tarde nessa cerimônia, mas a ideia é fazer com que aumente aí o consumo de diesel nos veículos, né? A ideia é que os caminhoneiros em espécie de gás nos veículos, a ideia é que os caminhoneiros, portanto, façam essa conversão de diesel, reduza, portanto, o uso de diesel e aumente a quantidade de gás nesses veículos, né? Fazendo, portanto, essa conversão. Mas, como a gente disse, detalhes a gente vai saber nessa cerimônia aí às 4h30 da tarde. Sérgio. Obrigado, Renata. Agora interessante, né? Olha a ironia, né? Nessa inauguração lá em Vitória da Conquista, no novo aeroporto, só o presidente iria descer. Por causa de problemas climáticos, o outro aeroporto da cidade, o antigo, ficou fechado. Então, muitos jornalistas e muitos convidados lá para a inauguração acabaram não conseguindo chegar à Vitória da Conquista. Olha, tá vendo? Isso aí. Voltando aqui para a nossa realidade do Distrito Federal. Nosso assunto agora é o metrô. 11 empresas estão na disputa para gerenciar o sistema de transporte da capital. Agora são 4 meses para a entrega dos estudos de viabilidade da operação. E depois vem a fase de licitação, último passo para a entrega do serviço à iniciativa privada.
As 11 empresas são parte dos 13 grupos interessados em transformar a gestão do metrô em uma parceria público-privada. Quem vencer o processo vai ficar responsável por gerir, cuidar da operação e manutenção, além de uma eventual expansão da Companhia do Metropolitano. Para o governador Ibanez Rocha, uma medida necessária e urgente. E que se nós não buscarmos isso na iniciativa privada, a empresa realmente quebra e todos vão ficar desempregados. Então, o que eu tenho colocado é que a determinação do governo é fazer sim a licitação do metrô, ninguém vai desempregar ninguém, vamos pegar os servidores e colocar em um outro órgão que venha cuidar dos transportes metroviários. O governador ainda lembrou uma promessa de campanha na qual descartava a privatização. Entretanto, ele reconheceu que não sabia da realidade da companhia. Eles têm cobrado de mim que durante a campanha eu falei que não iria privatizar. Eu falei porque eu não conhecia a real situação do metrô. O metrô hoje ele precisa de 2 bilhões de reais para fazer novos investimentos, compra de carros, energização. Então eles foram falsos comigo a partir do momento em que não colocaram a real situação da empresa. Atualmente, o Distrito Federal tem 24 estações em funcionamento. O número pode aumentar até o fim deste ano com a conclusão das obras das estações da Asa Sul e da Estrada Parque. O metrô transporta uma média de 160 mil usuários por dia, uma saída para quem quer fugir dos engarrafamentos do trânsito ou dos ônibus lotados. Agora a gente vai falar de um grande vilão da saúde que parece estar em todos os lugares, o açúcar. Ele vai bem com tudo, né? E é capaz até de acalmar a gente nas horas mais difíceis do dia. Mas sabe por quê? Porque vicia. Isso mesmo, o açúcar pode ser comparado a uma droga, tamanha a dependência que pode causar. E não para por aí, ele está ligado a uma série de doenças, desde diabetes até gastrite. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui é a endocrinologista Fernanda Lopes. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Bom, eu tenho que me confessar aqui, eu sempre fui um formigão, estou pagando agora por isso. Por que o açúcar é tão bom e faz tão mal? Então, hoje o açúcar ele é o pior ingrediente, né, da dieta moderna. Ele é fonte de caloria vazia, ou seja, ele não tem nutrientes. E como você disse, o sabor é muito bom, mas o consumo excessivo a longo prazo, ele é muito ruim para o metabolismo. E aí, com esse consumo, a gente já tem estudos mostrando que a população ocidental consome muito acima do que deveria, e isso leva a várias doenças, né? Agora, e aquela história de que açúcar é uma fonte de energia e é importante para o organismo? Aquilo Ela é lenda urbana? Ela é uma fonte energética, sim. Só que o problema é o processo de refinamento que o açúcar sofre, né? E é o que a gente consome, principalmente o açúcar refinado. Então, você tem a cana-de-açúcar, que é de onde se extrai o açúcar, e a partir dali, a indústria vai modificando esse açúcar e ele é extremamente nocivo. E, além disso, a gente tem que pensar na quantidade. Então, se consome em excesso também, né? A gente tem fontes melhores de energia que podem ser usadas em substituição. Agora, a senhora falou aí do açúcar refinado. O açúcar cristal, o açúcar mascavo, são menos nocivos? Então, o açúcar mascavo, ele é como se fosse o açúcar bruto, diretamente tirado da cana-de-açúcar. E ele é melhor para a nossa saúde, justamente porque ele não sofreu refinamento. O açúcar refinado ou açúcar cristal, eles estão no mesmo patamar. Eles já sofreram quase que 90% de refinamento e aí eles são muito nocivos. Agora, quais são as doenças que o açúcar pode provocar? Bom, a gente vê a obesidade, né, e tudo que está associado a isso. Então, a obesidade com o diabetes tipo 2, o aumento de triglicerídeos, em consequência disso você tem aumento de aterosclerose e além disso, a gente tem também vários estudos associando a outras coisas, como depressão, problemas de pele, como acne, e até o envelhecimento também já é visto como uma ligação com o consumo excessivo de açúcar. Agora, qual a recomendação? Usar com parcimônia ou abandonar totalmente o açúcar? Na vida de hoje, acho meio difícil a gente abandonar. Mas a gente tem que evitar.
Então, assim, evitar produtos industrializados. A gente só lembra do açúcar que a gente coloca no cafezinho, mas é um açúcar que a gente consome nos alimentos também industrializados, né? Então, a gente evitar produtos industrializados, consumir a fruta in natura, evitar sucos, né? A gente acha que o suco da fruta, porque vem da fruta, é bom. Não, coma a fruta, né? Evite consumo excessivo de bebidas adicionadas de açúcar, os chás, os sucos, principalmente sucos de caixinha, os refrigerantes, né? Evitar frutas em calda, evitar esses cookies ou os doces em geral. É tudo veneno. É tudo veneno. Então, a gente tem que realmente evitar o máximo que puder. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelas dicas preciosas. Boa tarde. Boa tarde. Veja a seguir, saque do FGTS pode não ser bem o que se esperava. O governo agora pensa em limitar a medida a R$ 500 por conta. Band Cidade volta já. Não tem paz nem na hora do estudo. Um homem furtou notebooks e objetos pessoais de alunos da UNB. Estava tudo em uma sala onde funciona a empresa Júnior de Administração. Pela filmagem, é possível ver o momento em que o homem entra na empresa Júnior de Administração. Ele anda calmamente até o local onde estão os pertences dos funcionários e começa a escolher o que vai levar. Pega bolsas, casaco, dinheiro e 5 notebooks que estavam guardados no armário. O suspeito ainda tem tempo para se olhar no espelho e colocar o óculos. Em seguida, ele vai embora. A Universidade de Brasília informou que tem tomado medidas de segurança no campus e que vai discutir ações para evitar outros furtos, como a instalação de 350 câmeras, cadeiras elevadas para os vigilantes no estacionamento e a mudança nas rondas. A Polícia Civil prendeu um hacker de 19 anos. Ramon Moraes da Silva é acusado de desenvolver um vírus para fraudar contas e dados bancários em sites e aplicativos de celular. Ele conseguia entrar nos roteadores de internet e capturava as senhas dos usuários. Ramon foi preso na cidade mineira de Juiz de Fora, mas atuava principalmente aqui no Distrito Federal. Ele vendia o programa de fraude para criminosos daqui. E por falar em hacker, o celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi invadido na noite de ontem. Criminosos entraram no celular e fizeram contato com vários jornalistas por meio do Telegram. Em nota, o Ministério disse que a Polícia Federal vai entrar no caso e ressalta que Guedes nunca teve conta no aplicativo de conversas Telegram. O ministro, inclusive, vai mudar o número do telefone. É o segundo caso em 2 dias. No domingo, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, também informou que o celular dela havia sido hackeado, mais uma vez pela conta do Telegram, aquele que diziam que era a prova de grampo. Sabe de nada, inocente. O tão falado anúncio da liberação de saque das contas ativas do FGTS deve sair finalmente amanhã. Mas pressionado pelo setor de construção civil, o governo começa a mudar de planos e o resultado pode ficar bem abaixo do que se esperava. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado. Como é que vai ser isso aí então, Renata? Sérgio Amaral, teve gente que até já fez dívida aí, esperando esse dinheiro. Eu estava contando com essa graninha, apesar de estar quase zerado lá, Você mas já tinha me ser uma falado. boa pingar um pouquinho aqui, né? Não é? Todo mundo esperando um dinheirinho extra, né? E criou-se uma expectativa. O presidente Bolsonaro chegou a falar, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes também, né? Eles chegaram a cogitar a possibilidade de liberar de contas inativas. Nós falávamos aqui que foi inclusive o que o ex-presidente Temer chegou a fazer. Não bateu o martelo ainda, como você bem disse, esse anúncio deve ser feito amanhã, há essa expectativa, mas, de fato, a tendência é que a equipe econômica libere aí o saque de até só R$500. Isso por conta. Então, o trabalhador que tem aí 3 contas, ele vai poder sacar R$500 por conta. Mas a gente está falando aqui, o martelo ainda não foi batido. Essa é a tendência. O governo chegou a especular, especialmente a equipe econômica, de liberar aí um percentual desses recursos de contas ativas ou inativas no mês de aniversário do trabalhador, dando aí essa graninha extra, esse presente de aniversário. Só que a gente está no mês 7, imagina aí, quase entrando no mês 8. E os outros trabalhadores
trabalhadores que fizeram aniversário nos meses anteriores. Então, ficou complicado aí você articular tudo isso. Então, a tendência é essa, que seja liberado para todos os trabalhadores até R$500. E aí, no ano que vem, aí sim o governo estuda liberar esse saque do FGTS percentual, viu, Sérgio? Ainda não se sabe quanto que vai ser, está sendo elaborado ainda, mas a tendência é que seja um percentual ou porcentual. Então, aquele trabalhador que tem uma quantidade maior, um volume maior na conta, aí o percentual seria menor. Aquele que tem um valor menor na conta teria a possibilidade de fazer um saque de percentual maior. Mas tudo realmente está sendo elaborado, está sendo ainda finalizado, exatamente por conta dessa questão que você falou, para não prejudicar também o setor habitacional. E a gente sabe que esses recursos do FGTS são utilizados nessa área de construção, que também é uma área muito importante para o Brasil, né? Economicamente falando também. Então, se por um lado a liberação desses recursos vai ser uma injeção aí para aquecer a economia do Brasil, o governo também tem que pensar nesse outro lado da habitação para também não desaquecer esse setor que é tão importante para todos nós. Ok, obrigado, Renata. Se alguém passar mal ou sofrer um acidente na sua frente, você sabe o que fazer? Os primeiros socorros podem ser a diferença entre a vida e a morte. É o que a gente mostra logo depois do intervalo. Sai daí não, tá? A DF-001, pista que dá acesso a Braslândia, também conhecida como Rodovia da Morte, vai receber asfalto novo e sinalização. As obras vão custar R$14 milhões. A vida de quem trafega pela DF-001 vai melhorar. As pistas que estão sem sinalização, remendadas e com um acostamento sem função alguma da chamada Rodovia da Morte, vão ser revitalizadas com obras de pavimentação, drenagem e sinalização vertical e horizontal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Ibanez Rocha. Nós vamos agora, nesse momento, cuidar dessa parte que já desafoga um pouco o trânsito e melhora a condição de segurança nessa área. Então nós vamos trazer essa parte que foi iniciada até aqui, o licenciamento não precisa adiantar junto ao governo federal, e essa outra parte nós já estamos negociando. Eu estou em contato direto com o ministro do Meio Ambiente e tenho uma percepção muito forte dele de que o interesse é melhorar a vida dessa população toda. Cerca de 35 mil pessoas que passam pelo local serão beneficiadas. As obras devem custar cerca de R$14 milhões e devem durar 6 meses. Para isso tudo existe dinheiro. O que não tem é projeto. E agora nós estamos tentando agilizar essa questão dos projetos, até para que a gente possa incluir em orçamento tanto do Distrito Federal como orçamento da União e dos ministérios, para que a partir do próximo ano a gente possa desencadear um grande programa de realização de obras, revitalização de ambientes. A DF-001 é a maior rodovia do DF, com mais de 131 quilômetros de extensão. Ela corta mais de 15 cidades. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, em 2018 foram registrados 442 acidentes com feridos e 20 acidentes com mortes. Neste ano, os dados apontam para 52 acidentes menos graves e 12 acidentes fatais. Essa já é uma obra prioritária para o governo, basta que vocês vejam aí que iniciamos a obra lá saindo de Taguatinga, botando recursos do governo nessa área. O governador já havia pedido apoio do governo federal para a melhora das rodovias que cruzam o DF, principalmente para iniciar a duplicação da BR-080. Nós estamos olhando isso como um conjunto que venha solucionar a vida das pessoas que moram em Braslândia e daqueles que precisam ter acesso também à região de Sobradinho através dessa região. Desde 2015, a Promotoria de Justiça de Braslândia e a rede social da cidade acompanham e cobram a duplicação da DF-001 e também da BR-080. Os primeiros socorros podem ser essenciais para salvar vidas antes da chegada de atendimento especializado. Mas é importante estar preparado para agir de maneira correta nessas situações. Dilamar voltava da praia com o filho quando sofreu uma parada cardíaca. Assim que o pai caiu no chão, Fábio começou a socorrê-lo. A única coisa que eu consegui fazer foi assim, agir para tentar reverter aquela situação, né? Eu fiz a massagem cardíaca, fiz a respiração boca a boca. Dilamar foi encaminhado a um hospital onde recebeu atendimento médico. Mas os primeiros socorros foram fundamentais para ele sobreviver. Eu tive aquela situação favorável, né? De imediato um socorro ao lado de alguém que estava preparado. Eu sinto gratidão, esta é a palavra, gratidão.
Quando alguém se machuca ou começa a passar mal, o primeiro passo é chamar um socorro médico. Só que em muitos casos, enquanto o atendimento profissional não chega, o conhecimento de algumas técnicas pode salvar vidas. No caso de uma parada cardíaca, por exemplo, a chance de sobrevivência diminui 10% a cada minuto sem ajuda. Mais de 50% dessas paradas cardíacas são vistas por alguém. Então, se a gente pegar este enorme número de pessoas, se a gente conseguir dar um treinamento básico para elas, a chance de que os seus entes queridos, vamos dizer assim, sobrevivam aumenta muito. Antes de prestar socorro, é preciso manter a calma e observar 3 sinais. Se a pessoa está consciente, se está respirando e se há pulsação. Caso nada disso se confirme, é necessário iniciar uma massagem cardíaca. O indicado são 100 movimentos a cada minuto, intercalando com respiração boca a boca. Braços bem esticados e força. O engasgo é outra situação que pode levar à morte sem um socorro rápido. Nestas imagens de uma câmera de segurança, é possível ver quando pais chegam desesperados em um batalhão da Polícia Militar na cidade de Marília, no interior de São Paulo, com um bebê de 21 dias que tinha se engasgado com leite. Rapidamente, os policiais fazem respiração boca a boca, movimentos para desengasgar e, em segundos, reanimam a criança. Juliana aprendeu em uma oficina com estudantes de enfermagem o que fazer para salvar um bebê engasgado. E agora está pronta, caso alguém precise de ajuda. É importante, a gente nunca sabe, né, a situação que a gente pode vivenciar, e a gente espera nunca precisar, né? Mas se precisar, pelo menos a gente tem uma boa noção do que fazer. E não esquece que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. O WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí Bruno Mendes, Dani Pança e CJ Garcia, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.